Olá, seja muito bem-vindo novamente, meu querido amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ao nosso canal de oração, estudo da Palavra de Deus, à luz da Bíblia. Eu me chamo Anderson de Oliveira e eu queria ter e permitir, na verdade, pedir a sua permissão para ter um momento especial de oração e de reflexão da Palavra de Deus que vai ajudar espiritualmente a minha e a sua vida a se aproximar cada vez mais dos planos de Deus. Já queria pedir para você, humildemente, que se estiver assistindo, não importa o horário, quando você for assistir esse vídeo, se tiver ou sentir no coração o desejo, deixe aqui nos comentários ou no chat ao vivo um pedido de oração ou algo que esteja no seu coração. E a gente quer clamar e orar a Deus para que Ele interceda e que Ele possa atender a sua oração ou responder à inquietação do seu coração. E Deus sempre responde, tá bom? Pensando nesse fator e nesse sentido, eu queria convidar você a refletir um pouco a respeito sobre uma mensagem urgente e importante de Deus aos corações cansados, às pessoas que estão esgotadas, às pessoas que estão se sentindo fracas e sem força. Essa mensagem é para você. Deus quer falar algo poderosamente ao seu coração. Eu queria dizer usar, melhor dizendo, como base bíblica da nossa meditação nesse período, nessa hora, o livro de Isaías, a partir do capítulo 40, versos 28 em diante. Olha o que o verso 28 tem a dizer. Diz assim, ó: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor... Aí a continuação do verso 28 diz assim, ó: o Criador dos confins da terra não se cansa nem se fatiga. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece ao cansado, multiplica as forças a qual não tem nenhum vigor, ou quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como a águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso é muito claro. Deus se preocupa com a qualidade da nossa vida. Eu acho muito interessante aqui que o contexto de Isaías 40 é um contexto de Deus falando por intermédio do profeta Isaías, mandando uma mensagem para o povo cativo na Babilônia, trazendo um consolo, uma esperança, dizendo que por mais que eles estivessem longe porque estavam cativos, presos, eles podiam se resguardar, eles podiam entender que Deus estava vendo lá longe o sofrimento deles, que Deus estava vendo quão cansados eles estavam, quão desanimados, frustrados, literalmente arrasados, fisicamente, emocionalmente, destruídos, abalados, e que Deus se preocupava em restabelecer as suas forças, dar aquele último ânimo, dizendo que tudo ia melhorar, que isso tinha um propósito e algo bom, novo e forte, e algo incrível poderia acontecer. Quantos de nós, muitas vezes, por uma tsunami, um vendaval, por uma montanha de dificuldades, problemas e lutas e provações, a gente não consegue muitas vezes ver a graça da mão de Deus, ver o poder de Deus, ver a força de Deus, ver o que Deus tem feito na nossa vida, porque parece que as dificuldades, os problemas e provações são gigantes e as bênçãos de Deus são pequeninhas. Mas daí quando eu vejo esse verso 28 que diz: será que você não sabe que o eterno Deus, o seu Senhor, não ouviu falar? Ele não se cansa e não se fatiga. Quando o profeta tem esse contato com Deus, talvez ele estava vivendo num período de desânimo espiritual, de não poder materializar aquilo que ele falava. Talvez ele estava sentindo alguém que só repetia as palavras de Deus, mas não via efeitos. Talvez as pessoas cobravam dele: você, Isaías, é um profeta de Deus. As palavras de Deus, elas têm que se materializar, elas têm que acontecer. Nós estamos talvez cansados de ouvir de um Deus de histórias, um Deus que vai fazer, que vai curar, que vai salvar, que vai me amar, que vai me perdoar. A gente quer algo concreto. E eu imagino agora Deus mostrando para Isaías, fala exatamente dessa forma: transmite a esse povo, traz um conforto, uma esperança, mas que eles possam vislumbrar nessa palavra Deus.
Vamos ser sinceros, quantas vezes, quando estamos sofrendo, a gente não quer ouvir palavras, a gente não quer voltas e mais voltas, a gente não quer repetição das mesmas coisas, a gente só quer um abraço, quer alguém que nos entenda, quer alguém que nos apoie, quer de alguma forma ou de outra que alguém se importe, demonstre que está ao nosso lado. É assim Deus, quando Deus se apresenta sendo Deus, um Deus que incansável, um Deus que não desiste, um Deus que não esquece, um Deus que vai em direção à dor e trabalha para curar, traz o resultado. Ele literalmente cura e cicatriza o ferimento. E eu acho muito interessante aqui, ó, que aqui mostra que a gente, como ser humano, se cansa facilmente, fica exausto, esgotado e muitas vezes chegamos ao final das nossas forças, porque isso me mostra uma coisa, que a nossa força, os meus braços, a minha capacidade, a minha vontade e às vezes o meu ânimo, ele acaba rapidamente porque eu sou ser humano, eu sou limitado. Mas de quando me faltar tudo, quando eu não tiver motivos para fazer, para dizer e para agir, ou quando eu sentir que aqui não dá mais para mim, cheguei no meu limite, Deus está pedindo para que a gente agora coloque e deposite o nosso cansaço nele. Que a gente diga, Senhor, aonde eu não posso ir que o Senhor vá, o que eu não posso fazer que o Senhor faça, quem eu não posso, de alguma forma de outra, atender que o Senhor atenda, que o Senhor seja a extensão da onde os meus braços não alcançam, que você colabore e permita que Deus haja por meio de você, numa parceria, num relacionamento, num envolvimento com o Senhor. E eu acho muito importante que aqui ele enfatiza que alcançado ele dá força, ele multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Deus é a resposta para momentos difíceis. Deus é a solução para situações complexas. Deus quer ser a sua base, a sua estrutura. Quando várias áreas da sua vida começarem a tremer, quando as estruturas da sua vida balançar, Deus quer ser o alicerce que vai manter em pé. Deus é tudo que eu e você precisamos que ele seja. E acima de tudo, Deus quer, Deus deseja e Deus é o meu e o seu Deus. Eu acho muito interessante que a conotação de Deus e envolvimento conosco é sempre um envolvimento e um relacionamento de multiplicação. Você percebeu que onde Deus entra na vida das pessoas, Deus entra sempre para multiplicar? Deus não vem subtrair, Deus não vem dividir, Deus não vem retirar. Deus vem acrescentar, multiplicar. Deus vem tornar algo que era simples, comum, frágil, algo talvez desapercebido em algo grande, algo forte, algo incrível, algo que se destaca. Deus multiplica as nossas forças. Está falando do fraco. Eu me sinto fraco e sou fraco em muitas áreas da minha vida, mas na força de Deus eu venço. Deus está dizendo que ele fortalece, que acontece uma fortaleza. Fortalecer é proteger as coisas que são importantes. Quantas vezes eu e você não temos vivido vidas, caminhado caminhos, seguido direções, nos envolvido, nos relacionado e temos vivido no sentido desamparados. E Deus vem dizer agora que ele quer ser a fortaleza da nossa vida, do nosso coração. Deus sim se importa com o que você se importa. E eu acho muito interessante que ao final desse verso, no contexto indo para o final já, ele faz uma comparação entre os jovens e os mais velhos, entre o cansaço, a fadiga, entre que não, uns têm a capacidade de fazer ainda e outros não fazem mais, mas mostra que os que esperam no Senhor renovam as suas asas como a águia, caminham e não se fatigam, se cansam e não se fatigarão, mas mostra que elas são renováveis, que existe sempre um novo dia, uma nova hora e uma nova oportunidade. Muitas vezes na natureza, um dos processos mais dolorosos para os animais é quando eles passam de um estágio para outro, eles perdem as penas e nascem novas, eles trocam, por exemplo, a cobra de pele e tudo mais. Há processos de renovação, de transformação. Isso precisa acontecer no meio que eles vivem para que eles possam continuar seguindo o seu desenvolvimento. Na vida cristã, o que isso mostra para mim e para você, que Deus vai aprimorar e vai desenvolver áreas em nossa vida e as coisas vão se renovar, que assim como a águia a gente vai voar alto, que Deus vai literalmente mudar a nossa história, que Deus vai escrever uma nova página, que Deus vai fazer com que o seu amanhã seja melhor que o seu presente. É um Deus de oportunidades.
É um Deus que sempre vê além, que nos leva para um futuro, que nos dá uma esperança e que nos dá uma garantia. Meu amigo, minha amiga, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que tem levado você nesses últimos dias, que tipo de pensamento tem passado na sua cabeça, como você literalmente tem enfrentado esse cansaço, essa exaustão, essa falta de força, esse desânimo, essa carga negativa dentro de você. Mas deixa eu dizer uma coisa, entregue para Jesus. Deixa eu dizer outra coisa para você. Ore a Deus. Deixa eu dizer outra coisa para você. Leia a palavra de Deus. Deixa eu dizer mais uma última coisa para você. Aceite Jesus na sua vida. Deixe tudo nas suas mãos, entregue sem medo, sem reserva. Permita que Deus seja Deus. E eu garanto para você que o que você lê em letras, em palavras, nesse livro de capa preta, vai se tornar literalmente realidade na sua vida. Porque é assim que Deus é dessa forma que Deus trabalha e é esse resultado que Deus almeja. É alcançar a tua vida, o teu coração, os teus sonhos e fazer da minha e da sua vida a realização, a transformação, a salvação que nós tanto precisamos e que somente em Deus a gente pode achar. Então, deixe tudo nas mãos de Deus. Deixe seu cansaço, deixe sua dor, deixe seu medo, deixe suas dores e permita que Deus seja Deus e Deus vai te abençoar. Gostaria de, nesse momento, pedir a sua permissão para estar orando por você, para você e pelos pedidos que você deixou ao longo desse momento ou futuramente aqui nos comentários. Vamos orar? Senhor Deus, hoje clamamos e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor toque na vida desse homem e dessa mulher que se encontra dentro desse contexto de cansaço, de fadiga, de literalmente esgotamento mental. Vivemos num mundo cada vez mais que tende a nos cansar, nos deixar exaustos e literalmente tirar nossas forças, mas que assim como a águia a gente possa renovar em Ti, que o Senhor multiplique a nossa vida, os nossos sonhos, que o Senhor fortaleça nossas entradas, que o Senhor fortaleça a nossa alma, que o Senhor nos dê as garantias de que dias difíceis passarão e que pela Tua graça e pelo Teu poder, a Tua glória, a Tua verdade e a Tua justiça se manifestem em nossa vida. Depositamos no nosso coração, os nossos familiares, os nossos pedidos, anseios aos pés de Cristo, porque a gente conhece que só em Ti há caminho, a resposta e a vida. Te pedimos essas bênçãos por Jesus. Amém. Que Deus abençoe você grandemente. Até um próximo vídeo aqui do canal. Em nome de Jesus. Amém.